Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e você está aqui hoje no meu canal para aprender um pouquinho mais sobre a termoquímica. Hoje, mais precisamente, a gente vai focar no estudo da lei de Hess. Vocês já aprenderam, por exemplo, que em todo processo químico, em toda reação química, existe sempre uma quantidade de calor envolvida naquele sistema. Essa quantidade de calor é a nossa variação de entalpia. É esse o objetivo quando a gente vai estudar termoquímica. O objetivo maior é calcular o ΔH de uma reação. Existem três maneiras de fazer esse cálculo: utilizando a entalpia de ligação, utilizando a entalpia de formação e utilizando a lei de Hess. O alvo de hoje, desse nosso encontro, é trabalhar em cima do ΔH aplicando a lei de Hess. Basicamente, a lei de Hess diz o seguinte: uma reação, ela pode acontecer através de vários caminhos, através de várias etapas. Sempre o nosso ΔH deve ser calculado focando no reagente e no produto. Então, o ΔH de uma reação independe do caminho que vai ser percorrido, independe das etapas que a gente vai ter que trabalhar quando tiver que fazer nossos cálculos. Ele vai depender apenas da quantidade de energia que está lá no reagente e da quantidade de energia que vai estar lá no produto. Bom, hoje vocês vão perceber que é possível que a gente tenha várias reações e que essas reações, a depender de cada questão, ela pode sofrer algum tipo de reajuste. A gente pode, portanto, pegar uma reação química e precisar multiplicar essa reação por algum fator. A gente pode também pegar essa reação e dividir por algum fator, algum número. O que a gente fizer multiplicar ou dividir, a gente também vai ter que fazer com o valor do ΔH. Também vai ser possível inverter uma reação. E ela que teria um ΔH positivo, seria, portanto, endotérmica. Quando eu inverto, reagente vira produto e produto vira reagente. Quando isso acontecer, ela que era endotérmica vai passar a ser exotérmica. E aí a gente teria que também fazer essa inversão no ΔH. Então, antes de começar a resolver as questões relacionadas à lei de Hess, a gente vai se preocupar um pouquinho com esses ajustes que podem ser feitos quando a gente precisa resolver uma questão. Eu vou trocar então meu esquema, trazer aqui para vocês um que vai explorar apenas os ajustes. Então, quero vocês aí focando comigo. Vamos supor que eu tenha uma reação para trabalhar, essa reação principal que está lá em cima. E se eu tivesse, por exemplo, que em uma questão precisar multiplicar essa reação por algum número, qualquer número. Então, eu vou supor que eu precisasse multiplicar essa reação por 3. Vamos supor que esse fator multiplicador seria o 3. A gente teria que pegar os coeficientes estequiométricos, os nossos números do balanceamento, e multiplicar todos eles por 3. As fórmulas, as substâncias continuam as mesmas. A gente não altera nada nelas. Nenhum índice deve ser alterado. Observe que todas as moléculas, elas permanecem, continuam iguais. Mas o que vai mudar, dá uma olhadinha comigo, vai ser o número do balanceamento. Então, se a gente tivesse 1 multiplicado por 3, agora nosso balanceamento teria que ser o 3. 3 na frente do hidrogênio, vezes 3, nosso balanceamento passa a ser 9. E, por fim, 2 vezes 3, nosso balanceamento vai passar a ser o 6. Se eu multipliquei toda a equação por 3, o nosso ΔH também vai ter que ser multiplicado por 3. Então, se era menos 22 vezes 3, agora eu teria o ΔH para essa reação de menos 66 quilocalorias. Bom, multiplicando, a gente procede dessa forma. A gente também poderia precisar dividir por algum número. Então, vamos supor que em uma reação eu precisasse dividir por 2.
Então, vou colocar aqui o que foi necessário. Lembre-se, tá, gente? Cada reação, cada questão vai ditar as suas regras. E a gente faz exatamente aquilo que a gente vai descobrir através da reação principal. Então, se a gente precisar dividir, o que teria que ser feito? Observem novamente, as moléculas continuam as mesmas, nada foi alterado em seus índices, mas a gente vai ter que alterar o número do balanceamento, o coeficiente estequiométrico. Então, se eu precisar dividir por 2, eu terei 1 dividido por 2. E aí, ou a gente escreve em forma de fração, 1/2, ou a gente poderia escrever o 0,5, não tem problema. 3 dividido por 2 dá 3 sobre 2. Eu também poderia ter escrito 1,5, não tem problema. E 2 dividido por 2 vai dar 1. E esse aí seria o nosso novo balanceamento. Como eu já mencionei, né? O que a gente faz com a reação, a gente também faz com ΔH. E aí nós teríamos menos 22 dividido por 2. Nosso ΔH aqui nesse processo seria menos 11 quilocalorias. E para finalizar, o último método, a última possibilidade de ajuste, que seria a inversão. Nesse caso, eu parti de uma reação cujo ΔH é negativo, reação exotérmica, e vou reescrever invertendo as substâncias. E o nosso ΔH também vai precisar ter que ser invertido. O sinal dele vai ter que ser invertido. Então, observem, o que é produto passa a ser reagente. Como eu não precisei multiplicar nem dividir por nada, a gente vai manter todo o nosso balanceamento. Se é 2NH3, ele continua aqui mantido. A gente só está realizando uma inversão entre reagentes e produtos. Depois eu ponho a seta para indicar que agora eu vou escrever os meus produtos. E o meu produto vai ser 1 do N2 e, para finalizar, o 3 do hidrogênio. Observem que a reação ela está igualzinha, só está invertida. E aí, por conta disso, a gente vai ter que inverter o sinal. Se fosse positivo, viraria negativo. Como ele é negativo, a gente vai ter que escrever agora ele positivo. Tá ok? Toda a questão de lei de Hess, ela pode exigir que a gente ajuste as equações. E é possível ajustar apenas multiplicando e vai resolver nosso problema, apenas dividindo por um número e vai resolver o nosso problema, ou precisando apenas inverter. Também, às vezes, a gente precisa utilizar mais de um ajuste para poder resolver as nossas questões. Então, vou trazer aqui para vocês uma questão de termoquímica, tá? Essa questão eu tirei da SESGRAN Rio e fiz uma pequena adaptação, então por isso que tá aqui questão adaptada, tá bom? Mas ela diz o seguinte, eu vou ler e depois eu mostro para vocês todas as equações. O gás hilariante, N2O, tem características anestésicas e age sobre o sistema nervoso central, fazendo com que as pessoas riam de forma histérica. Sua obtenção é feita a partir da decomposição térmica do nitrato de amônio, NH4NO3, que se inicia a 185 graus Celsius, de acordo com a seguinte equação. Então, ele nos dá uma equação, inclusive coloca esse delta aqui em cima, que é para significar que houve um aquecimento. A reação acontece por conta desse aquecimento. No entanto, o processo é exotérmico e a temperatura fornecida age como energia de ativação. Nesse momento, são fornecidas, essa parte daqui, fui eu que precisei adaptar, tá bom? Nesse momento, são fornecidas as equações das reações parciais, que serão adaptadas aqui no meu canal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essas equações. A quantidade de calor liberada em quilocaloria no processo de obtenção do gás hilariante é, e aí ele nos dá as opções, só queria reforçar, que o que ele quer é um calor liberado. Então, mais uma vez, ele reforça que esse processo é exotérmico. E essa quantidade de calor será uma quantidade de calor de sinal negativo. Então, vou trazer aqui para vocês. Deixa eu deixar aqui. Bom, o que é que ele fez lá naquela questão?
ele pede para que a gente calcule o ΔH dessa reação. Nos dá a reação, e eu chamo essa reação de reação desejada. É a reação que vai ser o nosso foco. E aí, para calcular esse ΔH, ele me dá 3 reações parciais, 3 possibilidades de equações que podem ser ajustadas para que eu consiga chegar a essa reação que eu desejo. Então, a dica é a seguinte: sempre que você tiver a reação desejada, faça seus ajustes para que esse ajuste contemple a sua reação desejada. Então, fica assim, ó. Eu tenho NH4NO3 no reagente. E aí eu vou procurar onde tem essa substância dentro das minhas 3 possibilidades. Percebo que ela está logo aqui na equação 1. Só que eu preciso que ela esteja antes da seta, no reagente. E ela está depois da seta, no produto. Assim, eu chego a uma primeira conclusão. Essa equação, ela precisa ser invertida. Vou colocar aqui o símbolo do que eu vou fazer. Ela vai sofrer a inversão, porque através da inversão eu vou conseguir passar esse NH4NO3 para o outro lado. E essas substâncias todas vão ter que passar para o lado dos produtos. Não posso esquecer que se eu vou inverter, o sinal do ΔH depois também vai precisar ser invertido. Bom, já eliminei meu primeiro problema. Agora eu vou tentar solucionar o meu segundo problema, que é a presença do N2O. Procuro. Onde é que tem N2O? Observem que ele aparece lá na última equação, na equação 3. Na minha reação desejada, eu tenho N2O depois da seta. E a quantidade do balanceamento dele corresponde a 1. Na reação que me deram, eu tenho N2O depois da seta. Então, eu já sei que eu não vou precisar trocar. Mas a quantidade que eu preciso é de apenas 1 mol. E na minha equação, eu tenho 2. Conclusão, já sei. Eu vou precisar, então, pegar essa terceira equação e dividir por 2. Lembre, se eu vou dividir por 2, meu ΔH também vai ter que ser dividido por 2. E por fim, gente, a gente tem aqui a água, ó. 2 mols de água depois da seta. Tem água na equação 2. Ele está depois da seta, mas a quantidade não corresponde a 2 mols. E por isso, eu sou obrigada a multiplicar essa reação inteira por 2. Então, ó, nossa questão ela fica mais ou menos assim. Aqui está a minha resolução, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Minha primeira equação, ela precisou ser invertida, tá aqui o sinal. Então, o que é que foi feito? NH4NO3 passou para antes da seta, N2H2 e O2 passaram para o outro lado depois da seta. E o ΔH, positivo. Antes ele era negativo. Eu inverti, ficou positivo. Meu segundo problema estava aqui nessa segunda equação e eu cheguei à conclusão que eu precisava multiplicar por 2. Então, ó, 1 vezes 2, 2. Meio vezes 2, 1. E 1 vezes 2, 2. Então, ela está aqui toda multiplicada por 2, inclusive o nosso ΔH. Então, menos 57,8 vezes 2 deu menos 115,6. E para finalizar, a terceira equação que precisou ser dividida por 2. Então, aqui eu tinha 2 no balanceamento, agora eu só tenho 1. Tinha 1 de gás oxigênio, agora eu tenho meio. E aqui que eu tinha 2, agora eu só tenho 1. O ΔH também foi dividido por 2. Depois que a gente faz isso, a gente precisa verificar quais são as substâncias, quais são os compostos que estão em lados opostos à seta. Eles têm que ser cancelados. Então, observem aqui logo, ó. 2H2. Eu tenho aqui também 2H2. Eles estão em lados opostos à seta. Então, eu produzi 2 de gás hidrogênio e estou consumindo 2 mols de gás hidrogênio.
Por esse motivo, a gente pode cancelar esse gás hidrogênio. Isso também acontece com o gás nitrogênio. Eu produzi 1 mol e consumi 1 mol nessa reação, nesse processo inteiro. Ele também pode ser cancelado. Agora, dá uma olhadinha no gás oxigênio. Eu produzi 3 meios. 3 dividido por 2 é 1,5. Consumi nessa reação 1 e consumi na reação de baixo 0,5. Ou seja, 1 mais 0,5, 1,5. Aqui também tem 1,5, então ele também pode ser cancelado. Com relação às outras substâncias, elas não apresentam-se iguais antes e depois da seta. Portanto, a gente agora vai ver o que é que sobrou, né? Que não pode mais ser cortado. Então, eu coloco aí a setinha da reação e vou escrever quem ficou antes da seta. Quem ficou foi o NH4, NO3, sólido, e depois da seta ficaram o N2O, gasoso, e a água, também gasosa. Aqui eu esqueci, vou colocar, que ela estava aqui, ó, também gasosa. Pronto. Será que a reação final é igual à reação que eu desejava obter? Se for, é porque nosso processo está todo correto. E agora, gente, já que eu somei todas as minhas equações, eu também vou ter que somar o meu ΔH. Então, fica aqui, ó, a dica, tá bom? Vou colocar aqui. Prontinho. Na lei de Hess, o ΔH resultante é obtido através da soma do ΔH de cada etapa. Então, a gente vai ter que somar esses ΔHs. Quando eu somo 87,3 com menos 115,6 com mais 19,5, o meu ΔH resultante, ΔH total, é de menos 8,8 quilocalorias. E essa é a resposta que a gente encontra lá nas nossas opções. Ela está, se não me engano, na letra A. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha, vocês podem mandar uma mensagenzinha para mim. E se você gostou, indica meu canal. Quem sabe não tem mais alguém precisando estudar Química com a Carol. Um grande beijo. Tchau, tchau.